Oi, galerinha, tudo bem com vocês? A tia Rose tá com muita saudade de todos, com muita vontade de estar junto com vocês, dando aulinha na nossa turminha, na nossa salinha, brincando, sorrindo, fazendo experiências, enfim, nos divertindo também e aprendendo, né? A tia Creuza me fez o convite de estar ministrando essa aulinha aqui hoje para vocês. Eu tô muito feliz pelo convite, cá estou, né? Aceitando. Peço licença ao papai e à mamãe para entrar na sua casa e ministrar essa aula para os nossos pequenos. Nós estamos estudando sobre os serviços da igreja, né? O tema principal dessa aulinha hoje é Posso Ajudar, tá? Como o tio Léo falou na aula passada, houve um aumento da igreja, houve um aumento significativo dos membros da igreja, e com esse aumento, os discípulos estavam sobrecarregados, tinha muito trabalho para eles fazerem, e eles não estavam mais dando conta, né? Então eles fizeram uma reunião e decidiram procurar ajuda, né? E como que eles foram procurar ajuda? Eles se reuniram, tomaram uma decisão. Então tá, vamos procurar homens de dentro da igreja que tenham as seguintes características, que sejam tementes a Deus, primeiro tópico, né? Primeira exigência, homens tementes a Deus, né? De boa reputação. Um homem de boa reputação é um homem honesto, trabalhador, que cuida da família, tá? Que cuida das coisas de Deus, que tem prazer em trabalhar para o Senhor, que gosta de trabalhar para o Senhor, que tem alegria dentro do coração quando trabalha para o Senhor. Um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, tá? E essas características eram indispensáveis para que pudesse ser eleito como diácono, tá? E hoje nós vamos falar especificamente sobre um diácono. O tio Léo falou que eram 7, foram escolhidos 7, e na Bíblia fala que realmente foram 7 homens escolhidos, e o tio Léo desafiou vocês descobrirem os nomes, né, desses diáconos. E um deles é o Estevão, né? Estevão era um homem de fé, de muita fé, temente a Deus, justo, bom, e através de Estevão, Deus fazia muitos milagres. Deus curava, ele pregava a palavra entre as pessoas. Então, por conta da fé de Estevão, houveram pessoas contra a igreja que tinham inveja de Estevão, né, que não gostavam de Estevão, que não gostavam das coisas que Estevão fazia. E aí o que essas pessoas fizeram? Inventaram mentiras a respeito de Estevão. Essas mentiras foram tão sérias a ponto de Estevão ser preso, né, ser condenado, ser julgado e ser condenado. Só que Estevão era tão cheio do Espírito Santo que durante o julgamento dele, as pessoas olhavam para ele e viam o rosto de Estevão como um rosto de anjo, brilhava o rosto de Estevão, né? E aí no julgamento as pessoas perguntavam se ele estava realmente fazendo as coisas que essas pessoas más estavam dizendo a respeito dele. E ele, lógico, ele foi se defender através do Espírito Santo, ele foi falar das coisas de Deus, ele foi dar o testemunho dele, né, das coisas que o Senhor fazia, das coisas que aconteciam através do nome do Senhor Jesus, que pessoas eram curadas, que pessoas estavam sendo salvas pela fé em nome de Jesus, né? E ele começava a falar através do Espírito Santo. Só que quanto mais ele falava, mais as pessoas, o sinédrio, mais essas pessoas ficavam com raiva de Estevão, né? A ponto de condená-lo. Então o que eles fizeram? Pegaram Estevão, levaram para fora e apedrejaram Estevão, né? A Bíblia diz que Estevão, no momento em que ele estava sendo apedrejado, no momento em que ele morreu, ele ainda clamou ao Senhor que o Senhor não imputasse, ou seja, que esse pecado, que esse erro das pessoas não recaíssem sobre elas,
né? Ou seja, ele estava perdoando as pessoas pelo que elas estavam fazendo, porque na verdade as pessoas estavam fazendo isso movida pelo sentimento de inveja, movido pelo sentimento de raiva, né? Então elas na verdade nem sabiam o que estavam fazendo. Assim como o Senhor Jesus, quando foi crucificado e clamou ao Pai, dizendo: Pai, não impute sobre eles esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Assim mesmo Estevão fez. Estevão perdoou aquelas pessoas que estavam fazendo mal a ele. Então Estevão foi apedrejado, Estevão morreu, mas Estevão não negou em momento nenhum a sua fé e em quem ele cria, né? Porque ele sabia o Deus que ele servia e sabia em quem ele cria e sabia o nome de quem ele estava pregando e por que ele estava pregando, né? Então, Estevão teve esse fechamento da história, mas isso não é um momento de tristeza. Por quê? Porque nós temos que pegar esse exemplo de Estevão e trazer aqui para nós, brasileiros, porque nós temos a liberdade, crianças. Deus chamou todos nós para pregar o evangelho, né? E nós temos o grande privilégio, nós brasileiros, nós temos o grande privilégio de termos a liberdade de pregar o evangelho em todos os cantos do Brasil, sem que ninguém nos impeça. Alguns países, algumas nações, os nossos irmãos são proibidos de pregar o evangelho. São mortos, nos dias de hoje, são mortos, porque existem países que proíbem a manifestação de fé, né? E nós não. Graças a Deus por isso. Então, o Senhor, Ele chama a mim, chama a você, chama adultos, crianças, velhos, jovens, todos. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho, né? E nós precisamos pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas. Experimente viver essa liberdade que Cristo nos chamou para viver. Então, baseado na história de Estevão, nós vamos ter o nosso versículo. O nosso versículo está lá em 1 Coríntios 15, 58. O que é que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 58, crianças? É para decorar, hein? Aqui é o endereço e ele está na Bíblia. Então, lá na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 58, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes ou inabeláveis, que é a mesma palavra, sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos repetir? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. Ok? Decorando, hein? Vamos lá? 1 Coríntios 15, 58 está o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que nós vamos fazer, o Senhor, Ele vai nos abençoar de uma forma ou de outra, porque o nosso trabalho nele não é vão. E outra coisa, estão achando que não ia ter desafio? Tem desafio sim. E o desafio da semana é... Tchan, 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 tchan. Se você não der conta de escrever de uma vez, você volta o vídeo, escreve, volta o vídeo, escreve, tá bom? Então, nosso desafio da semana é ligar para as seguintes pessoas. Anotem os nomes, hein?
Primeira pessoa, Pastor Libni. Tcharam! Segunda pessoa, Pastora Socorro, a nossa queridíssima. Terceira pessoa, Pastora Lurdinha, irmã da Pastora Socorro. Quarta pessoa, Pastor Rodrigo Costa. Sexta pessoa, Márcia Dias. Sétima pessoa, Fernando Márcio. Oitava pessoa, Fernanda Bento. Nona pessoa, José Francisco, mais conhecido como Chiquinho. E a 10ª pessoa, a tia Diva. Vou entrar em contato com essas 10 pessoas. E aí, entrando em contato com essas 10 pessoas, vocês vão fazer as seguintes perguntas para cada uma delas. Qual é o serviço que elas fazem na igreja? Primeira pergunta. Segunda, há quanto tempo ele ou ela faz esse serviço na igreja? Quanto tempo? Qual é a dificuldade de fazer esse serviço? Quais foram as dificuldades que já passaram para realizarem esse serviço para o Senhor? Qual é a sensação que ele sente ao realizar esse serviço? E se ele gosta de fazer esse serviço? Tá bom? Então esse é o desafio. Peça ajuda para o papai, peça ajuda para a mamãe para conseguir o número do telefone de cada um deles. Entrem em contato, tá? Mandem pelo WhatsApp, se identifiquem, tá? Ou então liguem, conversem com eles. Esse é o desafio, tá bom? Da semana. Ligar para essas pessoas e fazer essas perguntas, tá bom, meus amores? Então nós vamos orar agora e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque eu e todos nós da Igreja de Novo, todos nós das igrejas aqui no Brasil, nós temos, Senhor, o privilégio, nós temos a alegria, o prazer, Senhor, de sermos livres para pregar o Evangelho do Senhor, para levar as boas novas da salvação do Senhor àqueles que ainda não te conhecem, Pai. Nos capacita, Pai, nos dê direção, nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos fazer a tua boa obra, em nome de Jesus. Muito obrigada, crianças. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.